Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui na nossa série de Salmos e eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E essa palavra está lá no Salmo 51. A gente precisa aprender com Davi como abrir o nosso coração e entender que as misericórdias do Senhor são grandes. E mesmo que o nosso pecado seja grande, Ele é capaz de nos perdoar de todo pecado através da vida de Jesus Cristo em nós. Amém? Então fica comigo nesse vídeo para a gente aprender mais um pouco sobre esse salmo, tá bom? Então, pessoal, meu nome é Lúcio Nipper e eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade. Eu sirvo aqui ao Senhor e eu quero trazer essa reflexão a respeito do Salmo 51. Bom, esse salmo ele foi escrito por Davi e o contexto que envolve esse salmo é um contexto que eu diria assim muito turbulento. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, era rei, era servo do Senhor, um músico que adorava a presença do Senhor, mas que também era um homem que era pecador e cometia falhas. E dentro dessa ideia, Davi, ele cometeu uma grande falha, um grande pecado. E dentro desse pano de fundo, Davi, ele escreve esse salmo expressando ao Senhor seu arrependimento. Davi, basicamente, para a gente pegar esse contexto, ele tem relações com uma mulher que era casada, ele comete um adultério. O nome dessa mulher era Batseba. E para, de alguma forma, ofuscar o pecado dele, ele pega o marido dessa mulher, que era um homem chamado Urias, que estava na guerra com Joabe, que era um líder guerreiro do reino de Davi, e ele manda matar Urias para que de alguma forma ele pudesse abafar a notícia do pecado dele ou que o pecado dele não se espalhasse. Porque quando Davi teve relações com Batseba, ela engravidou e aí ele pede para Urias voltar para casa para ele ter relações com a mulher e para o filho ser conhecido como de Urias e não de Davi, mas Urias não vai para casa, ele se recusa a ir para casa, dormir com a sua mulher. Então a única forma que Davi encontra de resolver a situação é mandando matar Urias. Logo depois da morte de Urias, a notícia chega, Batseba fica em luto e Davi logo chama ela para o seu palácio e a toma como mulher para si. Logo ele tem relações com essa mulher e aí, na ideia de Davi, esse plano, esse propósito, essa missão, ela foi cumprida e o pecado dele de alguma forma foi minimizado e ofuscado diante de toda a população, de todo o reino. Mas o texto diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, nos últimos versículos, o texto diz que Deus se desagradou do que Davi fez. E por isso ele envia o profeta Natã com uma ordem de repreender Davi. E aquele profeta Natã, ele conta uma parábola e ele coloca Davi em xeque no sentido de que quando Davi ouve a respeito daquilo que ele fez em uma forma de parábola, ilustração, ele fica totalmente chateado, aborrecido, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Logo então, Natã, ele diz que quem cometeu aquele pecado, na verdade, foi Davi. E quem merece aquela punição é o próprio Davi. E aí, jogado contra a parede, Davi entra ali numa situação complicada e ele começa a se arrepender do seu pecado. Quando ele é confrontado, ele diz para o profeta Natã que ele pecou contra o Senhor e ele se arrepende do pecado dele. E aí o profeta Natã diz que Deus perdoou o pecado dele. Dentro desse panorama, Davi escreve o Salmo 51. Eu não quero ler todo o Salmo, mas eu quero ler pelo menos o início dele e algumas partes cruciais. E o Salmo diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria.
Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria, júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O primeiro entendimento que nós podemos tirar desse salmo, ele pode ser retirado do primeiro e do segundo verso. Quando Davi se expressa diante de Deus, ele se expressa como um homem que cometeu um dos maiores pecados. Pecados assim completamente horríveis aos olhos humanos, um adultério, um assassinato, mentira, conspiração, traição. Ele traiu um homem do seu próprio povo, um guerreiro que lutava as suas batalhas em nome do rei, em nome do Deus vivo. E é incrível como, mesmo tendo cometido um grande pecado, ele apela para a misericórdia do Senhor. E aí nós trazemos esse entendimento para nós e começamos a compreender que Davi entendia que, mesmo sendo grande o pecado que ele havia cometido, grande também era a misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para você que, mesmo tendo cometido um grande pecado, você precisa e deve ter a convicção de que grande é a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são maiores do que os nossos pecados. A graça do Senhor, expressa através de Jesus Cristo, é maior do que qualquer pecado. A ponto do apóstolo Paulo dizer que nada vai nos separar, nem morte, nem vida, nem profundidade, nem altura, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Davi entendia isso, que mesmo tendo sido grande o seu pecado, grande também era a graça e a misericórdia do nosso Senhor. E ele apela para essa misericórdia, entendendo e sendo convicto dos atributos do Senhor. Então entenda que Deus é poderoso, Deus é justo, mas Deus também é profundamente misericordioso, compassivo, gracioso, e Ele é capaz de nos perdoar dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, e nos arrependendo de todo o pecado, abraçando a cruz, abraçando o senhorinho de Cristo, nós podemos nos arrepender e Ele é capaz de nos perdoar de todo o pecado. Amém? Você acredita nisso? Então nós precisamos, de uma vez por todas como igreja, buscar uma profunda convicção dos nossos pecados. Davi diz aqui no verso 3 e no verso 4, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E no verso 4 ele diz, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi tinha convicção do seu pecado. E o que tem faltado por muitas vezes na pregação da palavra, na pregação do Evangelho, no testemunho de Cristo, dentro das igrejas, é uma profunda convicção de pecados. Aonde há convicção de pecados, há derramar do Espírito Santo de Deus. Aonde há arrependimento, há perdão de pecados. E nós precisamos, como igreja, entender de uma vez por todas que sem convicção de pecado não existe arrependimento e sem arrependimento não existe perdão de pecados. Nós precisamos nos arrepender. João Batista, quando proclamava a vinda do Messias, Jesus Cristo, ele vinha pelo deserto e proclamava, deem frutos de arrependimento, deem frutos que demonstrem o seu arrependimento. Precisamos nos arrepender para que o reino de Deus venha sobre nós, Jesus Cristo nos abrace com a sua graça, para que sejamos perdoados de todo o nosso pecado e toda a nossa transgressão. Então nós precisamos ter uma visão clara de quem Deus é. E tendo uma visão clara de quem Deus é, nós teremos uma visão clara dos nossos pecados. Davi tinha uma visão clara de quem Deus era. Ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus era santo, que Deus era justo. E por isso, quando ele contemplava a santidade do Senhor, ele entendia que ele não era santo, mas que ele era pecador. E então, ao contemplar a beleza do Senhor, a sua santidade, ele compreendia o quão limitado ele era e quanto pecador ele era. Por isso precisamos olhar para o Senhor, para começar a crescer dentro de nós
um coração humilde, capaz de se arrepender dos seus pecados e das suas falhas. Na mesma forma, e para concluir, no verso 11, eu quero destacar algo interessante que Davi expressa nesse salmo. Ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E no verso 11 ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É muito interessante notar como Davi se expressa. Ele clama ao Senhor pedindo por um coração puro, capaz de obedecer aos seus mandamentos. Olha que coisa, ele está dizendo, Senhor, tira um coração de dentro de mim que te desagrada. Tira um coração de dentro de mim que não é estável, que não é capaz de dizer sim para os seus mandamentos. Tira um coração que por vezes desagrada porque tem prazeres carnais, prazeres no pecado, e coloca em mim um coração puro, capaz de te obedecer. No verso 11 ele diz, Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito, nem me expulses da tua presença. Davi era o homem que também escreveu o Salmo 27, e que no verso 4 ele diz, uma coisa, somente uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi era um homem que amava a presença do Senhor, amava contemplar a beleza, a santidade, a glória do Senhor no seu santuário. E quando ele está aqui dizendo, Senhor, não me expulses da tua presença, ele está dizendo, Senhor, a tua presença é o meu anseio maior, é a base da minha vida e eu preciso da tua presença. Por isso, mesmo tendo cometido um grande pecado, não afasta o teu Santo Espírito da minha vida. Davi tinha temor do Senhor, temor pela presença do Senhor. E ele ansiava todos os dias viver na presença santa do Senhor. Por isso, retirar o Santo Espírito da vida de Davi, o Espírito Santo da vida de Davi era uma questão crucial. Por isso, tem uma urgência e um clamor muito intenso no coração de Davi, que também deve estar nos nossos corações. Porque uma vez estando na presença do Senhor, ele não anseia estar em outro lugar, não anseia estar em outros meios, outros caminhos, senão no caminho da presença. E nós precisamos clamar também, Senhor, mesmo tendo sido grande o meu pecado, me perdoa, porque eu não posso viver em outro lugar que não seja no centro da tua vontade e na tua santa presença. Que esse vídeo ele possa ter tocado o seu coração e que você possa abraçar esse sentimento que Davi expressa nesse salmo e se arrepender dos seus pecados, entendendo que grandes são as misericórdias do Senhor e a graça do Senhor é muito maior do que o seu pecado. Também entendendo que não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor e que o seu pecado não pode te tirar da presença do Senhor. Por isso, clame pelo Espírito do Senhor para que Ele te dê força para vencer o seu pecado, para que Ele te dê sabedoria para tomar as decisões corretas, tomar as escolhas e os caminhos corretos e vencer o pecado e vencer a sua carne. Que você vença essa batalha, meu querido, da carne contra o espírito, da vida contra a morte, do pecado contra a santidade. Que você vença e você possa sair dessa batalha vitorioso, amém? Que Deus te abençoe muito, gente, nesse vídeo. Eu quero pedir para você dar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho, para receber as notificações e que essa palavra ela possa ter encontrado lugar no seu coração, tá bom? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe a Igreja MIPAV no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Vem visitar a gente aí nos cultos, a gente tem cultos aos domingos, às 10 horas também, às 19 horas. À noite, também tem na quarta-feira sala de oração, se você quiser visitar, começa às 19h30. Vem visitar a gente, vai ser muito bem-vindo, a gente espera você, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço.